Olá, chicos e chicas. Estamos aqui em mais um vídeo, trazendo mais informações para vocês. Então, gente, eu fiz esse vídeo, né? Resolvi gravar esse vídeo aqui para contar para vocês um pouquinho sobre como né? O trabalho na área de mecânica aqui na Espanha. Ele antes é mecânica? Não, gente, ele que é um mecânico, né? Então muita gente me pergunta, às vezes em grupo, como que na área de mecânica, salário, se é difícil de arrumar trabalho. Então assim, a gente vai contar para vocês um pouquinho da experiência dele, né? Que ele teve aqui, que no começo não foi muito boa, tá, gente? Também na imigração tem coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E também é muito difícil, tá? Então a gente vai contar para vocês um pouquinho de como foi, né? A questão dele arrumar trabalho aqui. E o que ele já sabe, né? Sobre a área de mecânica aqui. Amor, conta aí, como é que foi o seu primeiro trabalho de mecânico? Como que você conseguiu? Então, pessoal, quando a gente chegou aqui na Espanha, a moça que a gente alugou a nossa primeira habitação, quando a gente chegou, hoje graças a Deus a gente já está num piso, mas quando a gente chegou e veio para uma habitação. E a moça que a gente alugou a habitação postou uma vaga para mecânico e tal, e eu fui nessa vaga. Cheguei lá, Cortando aqui, gente, tinha um dia que a gente tinha chegado, tá? foi no segundo dia que eu tinha chegado aqui, eu já consegui trabalho. Graças a Deus eu consegui trabalho, só que essa primeira experiência nesse lugar que eu estava trabalhando não foi muito boa, porque o rapaz era complicado, enrolava para pagar e tal, então eu tive alguns problemas. Mas em relação à questão do trabalho em si, quem é mecânico profissional consegue arrumar trabalho. Sem documento fica um pouco mais difícil, mas ainda assim você consegue, porque aqui tem muita falta de mão de obra para mecânico em si, em específico. O pessoal, quando pega um mecânico que tem experiência, que sabe trabalhar, agarra e segura assim com todas as forças. Hoje eu estou trabalhando num lugar melhor, estou ganhando melhor também. Amor, mas conta aí, como que é a questão dos motores aqui da Espanha, né? Igual a gente veio do Brasil, meu esposo estava nos Estados Unidos também. Então ele tem a vivência aí do Brasil e dos Estados Unidos aí na área de mecânica. E como que é a questão de motor aqui? Tem diferença? Como que é? É bastante diferente, pessoal, porque os carros daqui, a grande maioria são diesel, tá? Carro pequeno diesel, sim. Você vê aí, por exemplo, aqui tem Vectra diesel, Astra diesel, Corsa, o Corsinha do Brasil, tem o mesmo Corsinha do Brasil, só que diesel. Então você tem que ter uma boa experiência com diesel também, tá? No Brasil, como eu trabalhei no Brasil tanto com carro pequeno, que era gasolina, quanto caminhão, então já tinha uma base na linha diesel. Aí fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo nos Estados Unidos trabalhando como mecânico também nos Estados Unidos. E são três países totalmente diferentes em questão de manutenção, sabe? No Brasil a gente está acostumado a trabalhar com os carros normalmente 4 cilindros e gasolina. Aí eu fui para os Estados Unidos, nos Estados Unidos normalmente você tem o costume de trabalhar com cilindradas maiores, com carros motores V6, V8, V10. Tem carro 4 cilindros nos Estados Unidos? Tem, mas são menos quantidade de carro 4 cilindros. E aí eu cheguei aqui você tem bastante carro 4 cilindros também, só que os carros 4 cilindros aqui a grande maioria são a diesel. Tá. Amor, e foi assim, depois dessa experiência ruim que você teve aí nessa mecânica, quando você foi sair de lá, apareceu muita oportunidade. Lembrando que a gente ainda não tem documento, tá, gente? Então, assim, só de começo, sem documento, é muito difícil, tá? Mas como é que foi? Quando você saiu, você já tinha alguém já... Você saiu, na verdade, num dia, né? No Sim. mesmo dia. E no mesmo dia eu consegui trabalho de novo. Foi até a indicação de um conhecido nosso. Ele me indicou, fulano de tal tá precisando de um mecânico. Aí eu fui, fiz uma prova e graças a Deus fiquei lá e tô lá até hoje, sabe? Rapaz, muito gente boa, me ajudou bastante. Então assim, se você tem E uma é boa experiência, brasileiro, ele é tá, gente? É brasileiro, tá? brasileiro. A gente fica falando, não se mexe com brasileiro, não mexe com brasileiro. Assim, gente, todo lugar tem gente ruim e gente boa.
independente de nacionalidade, tá? Então, assim, não estou defendendo brasileiro, sei que tem brasileiro que não, como se diz o ditado, não vale o arroz que come, mas também tem brasileiro gente boa, tá bom? E é isso. O trabalho em si, os motores a diesel, Mas tem muita vaga, amor? Tem muita vaga na área de mecânico? tem muita vaga na área de mecânico. O que acontece é que a grande maioria das oficinas não costuma pegar sem papel, porque sem documentação. Porque se você não tem documentação e você não pode trabalhar 100% legal, aqui tem muita fiscalização, sabe? E aí essa questão de fiscalização impede que o pessoal te contrata com papel, sem papel, porque a multa para quando você tem um empregado sem documentação é em torno de 10 mil euros. Então o pessoal não costuma contratar sem papel, mas você consegue sim trabalhar sem papel. E com um salário um pouquinho menor, né, gente? Com Sem salário um documento, pouquinho menor. infelizmente, o ruim de trabalhar sem documento é isso, tá? Infelizmente, eles acabam pagando menos. Assim, o que a gente pesquisa, porque eu pesquiso muito, tá, gente? Sobretudo, independente se é a minha área ou se é a área dele, a gente é uma família, então o que dá problema para um, dá problema para o outro, né? Então, eu pesquiso muito sobre isso. Mas a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que está todo mundo esperando. Amor, qual que é a faixa de salário para um mecânico aqui na Espanha? Inicial, se você não tem papel, você vai entrar ganhando de 1.400 até 1.700. Se você tem papel, normalmente o pessoal paga até um pouco melhor. Tem oficinas no centro de Valência que estão pagando aí, porque tem muita vaga para mecânico, tá, gente? O problema é que Não tem documento. se você não tem documento, dificulta um pouco sua vida. Mas normalmente, com documentação, se você está regular na Espanha, se você tem seus papéis, se você pode trabalhar legal, normalmente você chega a ganhar até 2.300, tá? Tem essa possibilidade. Pois é, gente, vaga tem, né, para mecânica aqui. Lógico que você tem que garimpar bastante. O pouco que a gente saiu, no dia que eu entreguei currículo e ele entregou currículo, muitas oficinas falam, não, a gente está precisando, mas infelizmente você não tem papel. Então, então a gente viu que é uma área que tem muita vaga. Então, assim, isso não é um incentivo para ninguém vir sem documentação, porque eu acho que cada um sabe da sua realidade. Eu sei da minha, quem está aí assistindo sabe da sua, sabe a realidade do seu país, que é o que fez a gente sair do Brasil, né? Então, assim, tem vaga, tá? Gente, tem vaga também na área que eu estou procurando, que é a área de limpeza, que normalmente mulher sem documento procura. Porém, vou contar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então fica aí, dica para vocês aí, se na área de mecânica tem vaga, porém documento é muito importante para você ter uma oportunidade melhor.